here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low. This week alone, Lehman Brothers stock plummeted almost 80%. Everywhere, essentially down. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Down 43%. What in the world is happening on Wall Street? It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Satoshi Nakamoto, usando um pseudônimo enigmático, lançou as bases do Bitcoin. Esforçando-se muito para manter a sua identidade em segredo, ele fez uso de um e-mail anônimo e, mantendo detalhes pessoais sob sigilo, Nakamoto deixou poucas pistas sobre sua verdadeira identidade. As insuficientes informações disponíveis nos direcionam a um conjunto de candidatos potenciais, permitindo que você forme a sua própria opinião. Para entender Satoshi, precisamos analisar algumas pistas-chave. Primeiramente, o Bitcoin foi programado na linguagem C++, e Satoshi, em seus e-mails, apresentava particularidades de escrita, preferindo o inglês britânico ao americano e também adotando 2 espaços após os pontos finais. Esses detalhes sugerem que ele poderia ser uma única pessoa e não um grupo. O primeiro candidato que consideramos é menos provável, porém serve como conexão para o próximo. Trata-se de Dorian Nakamoto, um físico e engenheiro nipo-americano que ganhou destaque de maneira pouco convincente em 2014, quando a revista Newsweek publicou sua foto e endereço, alegando que ele era o criador do Bitcoin, motivados apenas pelo seu nome. Essa associação foi prontamente negada por Dorian, que afirmou desconhecer completamente o Bitcoin. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin. A exposição de Dorian pela mídia foi tanto injustificada quanto perigosa. Contudo, a comunidade Bitcoin mostrou seu apoio, coletando uma doação de 102 Bitcoins para ele. Nos valores de hoje, o equivalente a 6.600.000 dólares. Até que ele se deu bem. Satoshi Nakamoto não agiu isoladamente. Ele teve a colaboração de Ralph Finney, um renomado criptógrafo e membro ativo do movimento Cypherpunks. Durante 1 ano e meio, antes de tornar o Bitcoin público, Satoshi dedicou-se ao desenvolvimento do projeto, compartilhando avanços e ideias com um círculo restrito de indivíduos, dos quais Ralph Finney era parte integrante. Finney teve a sorte de receber a primeira transação em Bitcoin e, curiosamente, morava na mesma rua que Dorian Nakamoto. Esse detalhe intrigante levanta a possibilidade de um encontro entre eles, talvez levando Finney a adotar o sobrenome de Nakamoto como uma espécie de homenagem ou disfarce. Em 2009, a vida de Ralph Finney tomou um rumo desafiador ao ser diagnosticado com uma doença neurológica, uma condição grave que coincidiu com uma diminuição notável da participação de Satoshi em fóruns e discussões online. Por outro lado, se Hal estava intimamente envolvido na criação e teste do código do Bitcoin, por que inseriria bugs apenas para corrigi-las posteriormente? Olhando em retrospecto, com o Bitcoin atingindo uma popularidade sem precedentes, essa abordagem pode ter sido uma estratégia para confundir as pessoas. No entanto, vale lembrar que nesta época o Bitcoin estava nos primeiros passos e o projeto poderia facilmente fracassar ou cair no esquecimento em questão de dias. Ralph Finney manteve sua identidade distinta nos fóruns, compartilhando conhecimento e interagindo sob seu verdadeiro nome. Mesmo enfrentando o fim, ele negou categoricamente ser Satoshi e disse que no início nem compreendia bem os fundamentos do Bitcoin. Em 2014, Ralph Finney faleceu e foi congelado criogeneticamente, deixando um legado talvez permanente. Nick Szabo surge como uma figura central na história da criptografia e do desenvolvimento das criptomoedas, trazendo um rico pano de fundo que combina educação, experiência e paixão. Filho de um combatente da Revolução Húngara de 1956, Nick herdou uma visão crítica sobre o uso do poder governamental, uma perspectiva que, sem dúvida, influenciou seu trabalho posterior.
Sua formação acadêmica é robusta, com graduação em Ciência da Computação pela Universidade de Washington, complementada por conhecimento aprofundado em Direito e Economia. Szabo desempenhou um papel ativo e multifacetado na evolução das criptomoedas, aproximando-se de uma inovação significativa com sua criação do BitGold, um precursor do Bitcoin. Além disso, a contribuição de Szabo ao desenvolvimento do DigiCash, moeda eletrônica fundada em 1989, destaca a sua longa trajetória no campo de pagamentos digitais baseados em criptografia. Seu pioneirismo no conceito de contratos inteligentes, descrito em um artigo de 1996, marcou um avanço significativo na aplicação da tecnologia blockchain. Por outro lado, a localização do endereço de IP de Satoshi Nakamoto na Califórnia, onde Szabo também morava, adiciona uma camada de mistério, juntamente com a observação de que as iniciais de Satoshi Nakamoto poderiam ser uma reorganização das de Nick Szabo, embora isso possa ser uma coincidência. Apesar dessas conexões intrigantes e sua indiscutível influência, Nick tem consistentemente negado ser a pessoa por trás do pseudônimo Satoshi Nakamoto. A familiaridade e habilidade de Szabo com o código C++ é questionada, sendo a linguagem de programação-chave do Bitcoin. Além disso, a ausência de características linguísticas britânicas em sua comunicação levanta dúvidas adicionais sobre sua possível identidade como Satoshi. Craig Wright, a figura mais controversa entre os possíveis criadores do Bitcoin. Ele é um cientista australiano de renome. Colecionando vários diplomas, Wright foi envolvido pela primeira vez nas especulações sobre Satoshi Nakamoto em 2015. Diferente dos outros candidatos, Wright inicialmente negou, mas depois afirmou ser Nakamoto. Uma reviravolta que chamou a atenção mundial. Gavin Andresen, que colaborou a desenvolver o código do Bitcoin junto com Satoshi, foi convencido da autenticidade de Wright após ele demonstrar controle sobre um endereço digital conhecido por pertencer a Nakamoto. As semelhanças entre o inglês australiano e o britânico reforçam as alegações de Wright, alinhando-se com a peculiaridade linguística observada nos escritos de Satoshi. A revista Wired, por sua vez, compilou uma lista de coincidências que apontavam para Wright, incluindo postagens em seu blog que antecipavam o lançamento do Bitcoin e correspondências vazadas que indicavam seu envolvimento com a criptomoeda desde 2009. Contudo, a narrativa em torno de Wright começou a se desfazer à medida que inconsistências surgiram, desafiadas pela comunidade criptográfica. A veracidade de suas postagens em blogs foi questionada por evidências de alteração de datas de algumas postagens. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration, I just want to be left alone. E a sua vontade inicial por privacidade contrastou com o atual desejo de reconhecimento público, indo contra a natureza anônima do inventor do Bitcoin. A situação se complicou ainda mais em 2020, quando Wright divulgou uma lista de endereços de Bitcoin que alegava ser dono. Esses endereços foram expostos publicamente, e cerca de 45 desses endereços foram usados por outra pessoa, que assinou uma mensagem pública com os próprios endereços, comprovando que Greg não era o dono, acabando com as alegações de Wright e acusando-o de fraude. Este episódio abalou profundamente a credibilidade de Wright. Adam Back se destaca como um candidato convincente para a identidade de Satoshi Nakamoto, abrangendo muitos critérios associados ao enigmático criador do Bitcoin. Seu pioneirismo na pesquisa de moeda digital ao lado de figuras como Wei Dai, David Chaum e Hal Finney, juntamente com um doutorado em sistemas da computação distribuída, colocam-o no epicentro do desenvolvimento tecnológico precursor do Bitcoin. Em 1997, Beck criou a Hashcash, cujo mecanismo de prova de trabalho de mineração é muito parecido com o Bitcoin. A coincidência do uso do inglês britânico e detalhe do espaçamento duplo em seus escritos alinham-se com as características dos textos de Satoshi. A habilidade de Beck na linguagem C++, usada para codificar o Bitcoin,
A citação de uma postagem de um jornal britânico no primeiro bloco do Bitcoin, terra natal de Beck, corroboram essa tese. Além disso, a disposição de Adam para iniciar declarações políticas em código e sua atividade no Fórum Bitcoin iniciou-se justamente no mesmo dia em que a riqueza de Nakamoto foi publicada em um blog. E o mais intrigante nos fóruns é que Adam sabia detalhes obscuros dos primeiros bugs do Bitcoin que nunca haviam sido publicados. No entanto, surge um detalhe fundamental nas visões de Beck e Satoshi: uma peculiaridade técnica sobre os blocos do Bitcoin que Adam divergia dos fundamentos de Satoshi. Além disso, Adam negou repetidamente ser Satoshi, ampliando ainda mais o mistério que envolve a verdadeira identidade do fundador do Bitcoin. Até agora, na minha visão, sua identidade permanece preservada. Seja ele um dos candidatos discutidos ou uma figura totalmente anônima, tudo isso nos traz apenas uma certeza: descobrir a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto não afeta em nada a continuidade do sucesso do Bitcoin.